Meus amigos e minhas amigas da USE Intermunicipal de Embu das Artes, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu me chamo Matias e sou trabalhador na Casa do Caminho, da Caridade e Fraternidade, no Jardim Londrina. É com grande carinho e satisfação, e na presença dos nossos irmãos espirituais, guias e protetores que nos iluminam ao longo da nossa jornada, que nós vamos falar sobre um tema de muita importância nos dias de hoje, que é como utilizarmos a nossa base espírita nesse contexto diário e em tempos de mudanças intensas pela qual o nosso planeta vem passando. Meu desejo é que essas palavras possam reverberar no coração de cada um de nós como um instrumento de crescimento e desenvolvimento pessoal e espiritual. E quando a gente fala de espiritismo, é justo homenagearmos também Allan Kardec e aqueles espíritos encarnados e desencarnados que participaram da codificação dessa linda doutrina num belo trabalho de parceria e que nos oferecem até hoje conforto para o nosso coração, acolhimento para as nossas dificuldades e angústias e um caminho inteiro para ser percorrido por cada um de nós. Quando falamos nessa jovem doutrina, estamos falando de algo em torno de 169 anos atrás. Se levarmos em consideração a expectativa média do brasileiro hoje em dia, que é de 78 anos, podemos dizer que é bem possível de termos vivido na França naquela época ou de estarmos vivendo naquele momento no mundo espiritual. Mas eu digo isso porque, particularmente, eu acredito que o nosso processo de evolução como espírito, ele vem sendo construído, lapidado, aperfeiçoado em nós ao longo do tempo. Porque há uma lei sagrada, uma lei divina, uma lei universal e que essa ninguém negocia, que diz que o caminho do espírito é sempre o caminho do progresso. E quando falamos em progresso aqui, estamos falando em entender mais, em compreender mais, sentir mais, amar mais, viver mais. E o primeiro ponto que eu trago para a nossa reflexão, ele é relacionado à expansão da nossa consciência. E podemos aqui afirmar categoricamente que esse foi um dos grandes ensinamentos, um dos maiores convites deixados pelo nosso mestre, pelo nosso professor Jesus. Jesus veio ao nosso mundo dar luz à nossa própria escuridão. E aqui entendemos escuridão como a nossa ignorância. E isso apenas como um processo de evolução inerente à nossa jornada, nos apresentando o verdadeiro reino de Deus, o reino dos céus, o reino do Espírito. E isso porque, como sabemos, nascemos espíritos simples e ignorantes, e os processos de reencarnação são onde nos desenvolvemos espiritualmente. Então, são chegados os tempos em que vivemos, aqui e agora, com todo o conhecimento que adquirimos em tantas experiências, com um convite claro, para não vivermos apenas como esse personagem que tem uma data de início e fim, mas como um espírito imortal, sem limites para aprender, sem limites para amar e sem limites para evoluir. Tem uma frase que eu gosto muito e normalmente eu utilizo aqui no centro, que ela diz assim: de que vale a nossa espiritualidade para ser vivida no além? A nossa espiritualidade, ela é para ser vivida aqui e agora. A nossa espiritualidade, assim como vemos nas diversas literaturas, nos diversos filmes espíritas, ele não começa a partir do momento da nossa desencarnação. Aprendemos com toda essa literatura que quando passamos do mundo material e voltamos para o mundo espiritual, nós vamos exatamente do jeito que somos aqui agora. Recentemente, eu estava numa reunião de trabalho e o tema era sobre segurança. E o responsável pela área, ele perguntava: será que a gente sabe a quantidade de decisões que tomamos e que levamos em consideração a segurança?
e o presidente da nossa empresa ele fez um complemento dizendo que basicamente tomamos mais de 40 mil decisões por dia, sejam elas desde o levantar da cama, ir ao banheiro, tomar café, estudar, trabalhar, entre tantos outros exemplos. Enquanto eles falavam sobre esse tema, eu ficava me perguntando quantas dessas decisões têm em vista o nosso crescimento moral e espiritual. E ainda assim, quantas decisões sobre o nosso próprio crescimento são feitas no automático e quantas dessas decisões são feitas com a consciência do tipo e com aquele pensamento do o que eu quero para mim e para a minha vida. O que eu quero. Começar a agir, como fala André Luiz no livro Ação e Reação, e deixar de reagir ao que a vida nos descortina, nos apresenta. É começar a sermos coautores da nossa própria existência. A nossa evolução espiritual, ele não é um evento que acontece da noite para o dia. Ele se torna um hábito que é desenvolvido diariamente. É o tom de voz que eu escolho para falar e como falar com o outro a partir dessa modelagem do meu personagem atual. Eu normalmente direciono o que eu digo para o outro, podendo pensar, poxa, aquilo que eu falei não foi tão legal assim, eu posso fazer dessa determinada forma, eu posso falar desse jeito, e a partir desse momento que a gente entende esse formato de agir com o mundo, eu estou agindo e não mais reagindo. Eu estou agindo com consciência própria. Dessa forma, aqui a gente começa a sair do automático, porque no automático, como eu disse, a gente reage. E não são poucas as vezes que reagimos. Mas quando a gente age com consciência, eu escolho a minha forma e o tipo de reação. É darmos lugar para saber que quem está no comando da nossa própria vida somos nós mesmos e não o outro. Há uma bela frase que Chico costumava dizer, que era que nada nem ninguém é capaz de tirar minha paz. Com ela, o outro ele se torna apenas um personagem relacionado ao nosso próprio crescimento individual. Aquele outro que eventualmente nos fez um mal, eventualmente um chefe perseguidor, aquele amigo ou amigo que agora acabou se tornando inimizade, cada uma dessas pessoas que fazem parte da nossa vida, ela diz algo sobre nós mesmos. Mas primeiramente precisamos entender. Depois precisamos aceitar. E na sequência, refletir e nos conhecer melhor. E tem um outro convite que eu faço. Para realmente conseguirmos trilhar esse caminho, necessário se faz sermos um exemplo prático de tudo que aprendemos e de toda a ajuda que recebemos, provavelmente diariamente, dos nossos irmãos espirituais. O Evangelho, ele não precisa convencer ninguém, mas quando é preciso, ele o faz. E ele convence pelo exemplo. Que esse nosso discurso ele não seja apenas da boca para fora, mas que ele transpareça o melhor de cada um de nós. Porque no fim, muita gente não vai se aproximar de uma doutrina por receio, por preconceito, porque quer ou não tem ouvido falar. Mas elas acabam se aproximando dessa nossa doutrina através de uma pessoa que a representa com postura, com ternura e coerência. E talvez esse seja um dos nossos maiores chamados de hoje, sermos espírita não somente no centro espírita, mas também no trânsito, no nosso trabalho, na nossa casa, nas redes sociais, na forma de olhar o outro ser humano. Apenas para reforçar, diferentemente das leis da física, que diz que os opostos se atraem, com o Espiritismo nós aprendemos que semelhante atrai semelhante através do que emanamos dentro de cada um de nós, através das nossas energias individuais e do que nós mesmos temos a dar e a oferecer. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho descreve a Terra como sendo um mundo de provas e expiações.
E diante do que vemos no nosso mundo atualmente, guerras, crises diplomáticas, crises humanitárias, crises de migrações, violência, esse tema, claro, ele fica ainda mais vívido. Às vezes eu sinto e eu tenho a impressão de que estamos perto de nos tornar o planeta Terra um mundo de regeneração. Mas algumas outras vezes eu sinto que ainda nos faltam alguns séculos para chegarmos a esse estágio. Mas quando eu percebo com mais honestidade, eu percebo que o mundo real, o mundo que precisa progredir a cada instante, é aquele mundo que existe dentro de cada um de nós. Esse mundo que é acessível apenas por nós mesmos e que ora está um caos, ora está um estado repleto de paz e tranquilidade, mas é nesse mundo que primeiramente podemos fazer a melhor diferença. E aqui, claro, como estamos falando de exemplos e também de mundo interior, cabe uma história e que até hoje eu me lembro claramente dela. Ela aconteceu não foi comigo, foi com outro Matias, que antes vivia aqui, era muito próximo de mim, mas hoje em dia ele não só aparece de vez em quando. Ela acontece num sábado de manhã, eu acabo de sair de uma palestra no Centro Espírita e vou buscar minha esposa e meu filho para a gente ir almoçar no shopping. Chegando lá, eu deixo os dois na frente, na entrada do shopping, porque estava tendo uma sessão, uma exposição de dinossauros, e subo 2 ou 3 lances no estacionamento para poder estacionar o carro. Quando eu estava manobrando para estacionar o carro de ré, eu acredito que isso nunca deva ter acontecido com vocês, porque quando isso acontece com a gente se sente injustiçado. E como naquela hora eu achei que eu era o injustiçado, quando eu estava manobrando para estacionar de ré, um outro motorista, ele acelerou e estacionou o carro de frente na vaga onde eu estava. Naquele momento, eu comecei a gesticular dentro do carro e a buzinar. O segurança do shopping chegou do meu lado e perguntou se eu precisava de alguma ajuda. Eu expliquei para ele, muito nervoso e muito exaltado, de que o outro motorista tinha estacionado na vaga em que eu ia manobrar. E em questão de segundos, o motorista do carro aparece do lado do carona e ele me pergunta, muito gentilmente, se ele queria que ele tirasse o carro dali para que eu pudesse estacionar, porque ele disse que viu 2 vagas e achou que eu estacionaria em uma delas 2. Claro que naquela hora eu tive que engolir o meu orgulho e falei para ele que não precisava, que não teria problema nenhum, que eu estacionaria na outra vaga. Depois eu fui encontrar a minha esposa e o meu filho para que a gente fosse almoçar, fomos ali na praça de alimentação, e na hora que eu sentei em uma das mesas, minha esposa foi se servir, eu baixei a cabeça e comecei a fazer uma oração para Deus. E cruzei minhas mãos, apoiei minha cabeça sobre elas e comecei a falar: Deus, eu perdi uma oportunidade de poder agir com paz e tranquilidade. E naquele momento eu não consegui perceber, mas agora, um pouco mais tranquilo, eu consigo perceber que eu estava passando por um momento, por uma oportunidade que a vida me proporcionava. E falei para ele que da próxima vez eu iria fazer certo, que ele pudesse mandar uma nova oportunidade, que eu iria agir da forma certa dessa vez. Terminamos de almoçar e fomos andar pelo shopping, eu, minha esposa e meu filho, e a gente tem uma brincadeira em que cada um segura o braço dele por um lado, minha esposa segura de um lado, eu seguro do outro, e a gente conta até 3 e ele dá uma cambalhota em 360 graus sobre o seu corpo. E aí nós contamos, é 1, é 2, é 3 e vai. E nessa ele dá uma super cambalhota. A gente fez isso uma vez, 2 vezes, na terceira vez eu ouvi uma voz atrás de mim que eu jurava que era um espírito obsessor de tão perto de que estava na minha orelha. Estava muito próximo aqui ao meu ouvido, e na hora que a gente estava contando é 1, é 2, é 3, uma jovem, uma adolescente em torno dos seus 17, 18 anos, estava tão próximo de mim, ela falou assim: tem gente que nem sabe andar em shopping. E na hora que ela falou aquilo, eu senti como se fosse uma flechada, uma punhalada pelas costas. Eu fiz menção de reagir,
No primeiro momento eu pensei em parar para que ela se esbarrasse em mim de tão próximo que estava. No segundo momento eu pensei em me agachar e fingir que estava amarrando o sapato para que ela se esbarrasse em mim, mas ela passou do lado e me olhando como se estivesse me desafiando, porque ela olhava fixamente nos meus olhos e eu retribuía aquele olhar fixo, dizendo que eu havia entendido, e ela estava com um sorriso um pouco sarcástico. E durante todo o trajeto que ela fez, passando por mim até subir a escada rolante, a gente ficou se encarando. Eu sabia que ela tinha entendido o que ela fez comigo e ela também sabia que eu havia ficado bastante aborrecido com aquela situação. Naqueles poucos segundos ou minutos, eu estava novamente diante de uma oportunidade, um convite para o desenvolvimento da minha própria reforma íntima. Eu só percebi um pouco tarde que, na verdade, aquela jovem, aquela adolescente, ela tinha sido exatamente um instrumento usado por Deus para que eu agisse melhor nessa próxima vez. Porque Deus, ele é mesmo assim. Tudo que o filho pede e que seja importante para o crescimento e o desenvolvimento do filho, Deus sempre nos dá. Sempre, sem exceção. A questão é que, será que estamos realmente de olhos abertos e coração abertos para receber essas dádivas do nosso Pai? Ou será que muitas vezes estamos de olhos fechados e caminhando simplesmente no automático para que sejamos capazes de perceber? Esse mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, na verdade ele é também o nosso mundo interior. É aquele exercício da reforma íntima que é um instrumento mais potente que nós temos para poder nos aperfeiçoar. E ele aparece em muitos lugares, seja no Conhece-te a ti mesmo, na filosofia antiga da Grécia, nos mais diversos livros da literatura espírita, nas psicografias, nos estudos dos mais diversos estudiosos da alma e do ser humano. E aqui eu reforço que a reforma íntima, ela não é buscarmos a perfeição. Longe disso. Reforma íntima é darmos uma direção, é autoconhecimento e autodescobrimento de nós mesmos. É escolher a paz de dentro para que possamos buscar a paz do lado de fora. Porque realmente eu não posso querer um mundo de regeneração se ainda alimentamos guerras dentro de nós mesmos. E é por isso que eu digo com muita serenidade que nós estamos mais perto do que imaginamos, porque o verdadeiro trabalho começa quando iniciamos por nós mesmos. E como diz Emmanuel no capítulo 68 do livro Palavras de Vida Eterna, ele diz: deem o primeiro passo. O primeiro passo é sempre o nosso e não do outro. Chegando na nossa realidade atual, há muitas pautas que são tratadas nos dias de hoje, sobre diversidade, sobre inclusão social, sobre responsabilidade com o nosso planeta. E claro, é muito comum cairmos em algum tipo de polarização. E o convite que faço é um deslocamento, para que ele seja menos bandeira e mais princípios. Incluir, nesse sentido mais profundo da palavra, é reconhecer cada ser humano com dignidade, é não reduzir ninguém a um determinado tipo de rótulo, é lembrar que cada um está no seu processo de caminhada evolutiva. Caridade também é sabermos conviver, é acolher sem anular a verdade do outro, mas sustentar a verdade sem machucar. É discordar sem desumanizar, é corrigir sem humilhar, é lembrar que todos nós estamos na mesma escola da vida, apenas em séries diferentes. E quando falamos de linguagem do bem comum, podemos pensar em algo mais ou menos nesse sentido, de pensarmos em primeiro lugar a nossa responsabilidade com o planeta, com o meio ambiente no local onde vivemos, incluir com o cuidado com o ser humano e termos ética, coerência e aproveitar para trabalharmos no nosso crescimento moral. Porque, como sabemos, ao longo dos séculos, o crescimento moral ele só acontece muito tempo depois do nosso crescimento intelectual. A nossa espiritualidade ela só irá melhorar o mundo quando estiver
primeiramente integrada dentro de nós mesmos. E também como não falar de inteligência artificial nesse momento, não é mesmo? Essa pauta, ela não está mais batendo na nossa porta. Ela literalmente entrou dentro de nossas casas, no nosso trabalho e já está no nosso dia a dia. Aquele futuro distópico e automatizado com máquinas e robôs que normalmente víamos nos filmes de ficção, de algum modo, esse futuro ele já chegou. Eu particularmente, meus colegas de trabalho sabem que eu sou um entusiasta da inteligência artificial. As pessoas que trabalham comigo todos os dias, quando existe algum tipo de discussão, alguns deles estão preocupados se irão ou não perder o emprego, e eu penso que sim, realmente, muitos trabalhos repetitivos e braçais, eles tendem a diminuir, mas eu também me faço um outro questionamento. A troco de quê? O que iremos ganhar com isso? O que eu sei que iremos ganhar, no primeiro momento, é mais tempo de qualidade para nós e para as nossas famílias, e sabemos que o tempo é sagrado. Então a pergunta não é o que a IA faz. A pergunta é o que eu vou fazer com o tempo que ela me devolve. Será que eu vou utilizar isso para ter mais presença no meu dia a dia, para servir mais a sociedade? Para mim, a IA ela pode acelerar o nosso intelecto e abrir espaço para que possamos amadurecer relações, empatia moral e consciência. É realmente chegada a hora de valorizarmos a nossa mente, mas também o nosso sentir, estar bem com nós mesmos, com o outro, com a natureza, com a vida. Como sabemos, o progresso intelectual sem progresso moral, ele vira perigo, mas progresso intelectual com amor, ele acaba virando uma verdadeira bênção. Eu desejo e o que eu sinto muito forte é que a IA ela vai ser uma ferramenta, mas o que vai guiar essa ferramenta no nosso futuro é como utilizamos o nosso coração como um guia. Independentemente de como o nosso planeta caminha, entre tristezas e alegrias, decepções e conquistas, quando olhamos a vida com um olhar mais contemplativo, daquele tipo em que mesmo diante de todo o caos conseguimos enxergar as coisas boas, o bom da vida, é como se a vida fosse a mais bela sinfonia. Cada nota milimétrica e perfeitamente pensada na sua mais pura e bela essência. Nós somos o maestro dessa orquestra. Somos nós que damos o tom, nós que damos o ritmo, que dizemos qual instrumento deve ser tocado e em qual momento. Precisamos nos ver como coautores da nossa própria existência. O personagem de Jesus no seriado The Chosen, o Jonathan Roumie, ele participou de uma entrevista em que a repórter perguntou para ele qual pergunta ele faria se tivesse a oportunidade de falar com Jesus. E realmente esse é um pequeno trecho de talvez 1 ou 2 minutos em que nós vemos a emoção transparecer entre aquelas duas pessoas. Ele responde para a repórter dizendo que a pergunta que ele faria seria como eu me saí, fazendo uma menção clara de como ele se saiu no papel dele como Jesus. Certa vez eu fiz essa pergunta para um motorista de aplicativo. Eu entrei no carro, ele tinha o nome de um jogador de futebol bem famoso da seleção brasileira. Ele realmente parecia um jogador de futebol. Ele estava ouvindo uma música gospel e eu comecei a olhar dentro do carro, buscando qual seria o motivo para a gente começar a nossa conversa. E aí a primeira coisa que eu vi, ele tinha um nome escrito na calça que ele estava usando, parecia ser de um atleta de futebol, e eu perguntei para ele se ele jogava bola, e ele disse que sim, e eu falei que ele tinha nome de jogador famoso, de seleção brasileira. E naquele momento a gente começou a conversar, eu percebi que ele estava escutando uma música gospel dentro do carro, e eu gosto bastante de música gospel, ou escuto bastante em casa também com a minha família, e perguntei para ele se ele ia na igreja. E ele disse que sim, que todo final de semana ele ia para a igreja com a mãe e o irmão. E a nossa conversa continuou e eu lembrei do dia que eu escutei sobre essa entrevista do ator de The Chosen,
e aproveitando aquela oportunidade, aquele ambiente mais espiritual dentro do carro dele, enquanto a gente se deslocava, eu perguntei para ele se ele tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para Deus, que pergunta seria essa? Naquela hora eu percebi que ele engolia um pouco a seco, talvez ele não estivesse esperando esse tipo de abordagem. Ele demorou um pouquinho para pensar e eu falei, tá bom, não precisa ser só uma pergunta. Se nesse momento, vamos reformular aqui, se nesse momento você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para Deus, qual pergunta você faria? Ele parou um pouco, refletiu, parece que começou a pensar um pouco melhor e ele veio com uma pergunta que até hoje ela mexe comigo. Ele disse, eu sei o que eu perguntaria para ele. Eu perguntaria para ele o porquê que eu não dei certo na carreira de jogador de futebol. Eu estava muito próximo de me tornar profissional e em uma partida, faltando pouco tempo para que eu pudesse virar a chave de amador para profissional, eu sofri um acidente, acabei me machucando numa partida, quebrei minha perna e não pude mais jogar futebol. Tive que ficar um tempo afastado e é como se meu tempo tivesse passado naquele momento. Minha oportunidade passou. Então seria essa pergunta que eu faria para Deus. O porquê que eu não pude me tornar jogador de futebol? Naquela hora, quem ficou sem palavras fui eu. Claro, logicamente longe de achar que eu seria Deus, não é essa a intenção, mas o que eu falei para ele foi algo mais ou menos assim, tentando entender qual seria a justificativa de Deus ou da vida para que ele não seguisse com a sua vida de jogador de futebol. E o que eu falei para ele foi mais ou menos assim, eu, no seu lugar, eu pensaria o para que a vida me colocou nessa situação para que eu não pudesse seguir a minha vida de jogador de futebol profissional. E tentaria achar explicações a partir desse questionamento. Para que agora eu estou vivendo essa nova vida? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu compromisso? Qual é o meu propósito com a vida, na vida, nessa nova oportunidade? Nesse pequeno momento de diálogo, ele meio que deu uma olhada para trás para ver com quem ele estava falando direito, porque ele falou assim, realmente, esse tipo de pensar, para mim, agora ele faz sentido. Realmente é algo que eu posso refletir e pensar um pouquinho melhor. E continuamos a nossa conversa e basicamente eu terminei ela com um velho trecho de uma música gospel que fala que os planos de Deus são sempre maiores do que os nossos. E isso realmente ele gera um conforto no nosso coração para que possamos continuar a nossa caminhada e a nossa jornada. Então, esse exercício de fazermos esse tipo de pergunta para Deus e para Jesus, ele nos dá um direcionamento. Ele é muito bom para nós também. Se tivéssemos a oportunidade de fazermos essa pergunta para Jesus, o que você acha que ele responderia para você? Qual seria a pergunta que você faria e qual você acha que seria a resposta? Jesus, durante a sua passagem aqui na Terra há 2000 anos, ele foi categórico quando ele nos apresentou a grandeza dentro de nós mesmos. Como quem diz, existe em você uma dignidade e uma responsabilidade que não combina com uma vida pequena. Nenhum de nós veio para cá para viver uma vida pequena. Cada um de nós aqui tem uma responsabilidade com nós mesmos, com a vida maior, com a nossa sociedade e com nossos familiares. Eu entendo que a vida, ela é sempre um convite para vivermos na nossa máxima essência. Então eu faço um convite para fazermos um exercício simples nesse momento, só para a gente sentir o que falamos. Se você se sentir confortável nesse momento, pode fechar os olhos por um instante e respirar devagar, como quem está voltando para casa. Agora pensa em uma área de sua vida onde você tem vivido de forma automática, seja no trabalho,
na família, nos seus relacionamentos, na sua saúde, com a sua espiritualidade. E pergunta para você mesmo qual o convite que a vida está fazendo nesse momento. Talvez tenhamos que perdoar alguém, talvez tenhamos que colocar limites, talvez seja pedir ajuda ou recomeçar. Escolha uma atitude concreta, pequena, mas que ela seja real, para esta semana, para este mês, para este ano nota 10. E o porquê que 2026 é o ano nota 10? Porque é a soma dos seus números. Esse ano nota 10 ele é um convite para que façamos também a nossa vida, esse ano, um ano de nota 10. Essas oportunidades que nós temos, eu acho que vai ficar muito claro para todo mundo que esse ano ele vai passar muito rápido, porque ele deve ser um ano espetacular, mas ele depende de nós mesmos. Que possamos pedir para Jesus com simplicidade a força necessária para cumprir os nossos desígnios. Que possamos ter todo o apoio dos nossos irmãos espirituais, que sempre nos guiam, nos iluminam, nos auxiliam na nossa jornada. Agradecer a Deus por todas as bênçãos que recebemos ao longo de toda a nossa vida. Se formos botar no papel todas as bênçãos que Deus nos deu, desde o dia do nascimento até os dias atuais, até agora, vamos ver que estamos sempre sendo muito beneficiados. E a contrapartida para Deus, como diz uma frase de Dom Bosco, que eu também gosto muito, ele diz que a vida é um presente que Deus nos dá. E a forma como vivemos a nossa vida é o nosso presente de volta para Deus. Eu pergunto, como é que está esse presente hoje? Ele é um presente que está pronto para ser devolvido para Deus, mostrando, está aqui Deus, o meu maior presente para você? Ou é algo que ainda pode ser trabalhado? Se é algo que ainda pode ser trabalhado, que possamos começar nesse exato momento, porque o aqui e agora, esse momento, é tudo que nós temos. Eu agradeço pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua disponibilidade, que essas palavras possam virar um caminho que nos leve à nossa melhor versão, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Fiquem com Deus, muita paz e até breve.